Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser CEMOI, o podcast do CEMOI. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Emanuel Moraes, diretor do Hospital Dyer, que está aqui conosco. Muito obrigada pelo seu aceite. E vai ser um papo super gostoso, falando sobre vocação, medicina, planos futuros e principalmente sobre gestão hospitalar. Doutor Emanuel, muito obrigada. Eu vou ler rapidamente aqui o seu currículo, um currículo de peso, diga-se de passagem. Doutor Emanuel é médico e gestor hospitalar com quase uma década de experiência, diretor do Hospital Dyer Lago Sul, em Brasília, pós-graduando em gestão e negócios em saúde pela Fundação Dom Cabral, líder de equipes de alta performance e atua com foco em inovação, transformação digital e saúde baseada em valor, sempre buscando alta eficiência operacional, sustentabilidade do sistema e excelência assistencial. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço o convite e não tenho dúvida que hoje a gente vai ter uma tarde agradável aqui de boa conversa. É isso aí. A ideia é ser um papo bem descontraído para que as pessoas entendam um pouquinho, né, desse mundo da gestão. Porque, inclusive, né, os médicos eles saem da faculdade sem ter noção alguma de como gerir o seu negócio. A gente não pode esquecer que, assim como a medicina ou a odontologia, ela é um negócio, né? A gente trabalha com a prestação de serviço em saúde. E falta isso na formação, né, dos futuros médicos hoje. Como que foi essa vontade de ser médico? De onde isso surgiu? Qual foi o seu chamado? Pois é, você falou em chamado e isso aí já me faz lembrar um pouco de vocação. Você fala muito sobre a medicina como sacerdócio, muito embora eu acho que a melhor palavra seja de fato vocação mesmo. E a medicina surge para mim nesse contexto. Eu venho de uma família de médicos, eu sou natural de João Pessoa, muito embora já esteja aqui em Brasília há quase 10 anos. Então, inicialmente eu já tinha, né, essa convivência com a minha família inteira e acho que tudo começa com a admiração, porque é algo também que para mim eu acredito que é uma equação muito clara, né? Só se respeita aquilo que se admira. Então, de fato, a medicina para mim ela começa com admiração, ela vem dentro de um arcabouço, né, de muito respeito e já, ainda que de forma embrionária, antes de começar eu já sabia que era algo que precisaria ser visto como uma consagração de vocação, porque nunca foi só, né, uma profissão. E assim foi. Eu fiz, né, faculdade lá na Paraíba, na Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, e na sequência a minha formação inicial foi lá. Durante um tempo, eu cheguei em Brasília em 2016, eu já tinha aí quase 4 anos de formado. E, enfim, a medicina ela vem como uma consequência natural do respeito que se inicia com admiração e que consagra uma vocação que em algum momento E você tem essa referência? Quem foi a sua referência? Tenho várias referências. Meus pais não são médicos, mas eu venho de uma família em que eu tenho 2 grandes referências, que é meu pai e um tio, né? Hoje os 2 são falecidos, mas esse meu tio foi uma grande referência intelectual. Ele tinha um hospital na Paraíba, então já havia também essa visão de gestão e acabou que foi natural. Eu tinha essas 2 grandes referências paternas, digamos assim, que foi meu pai e meu tio. Ambos tangenciavam a gestão. Meu pai era auditor, então ele era auditor na época chamava almoxarifado, hoje a gente não usa mais esse termo, mas do hospital universitário, era vinculado ao HU da UFPB, e o meu tio médico, mas tinha um equipamento de saúde numa cidade do Brejo, então acabou que eu, além da medicina, já via um pouco ali, claro que em outro contexto, mas que também me influenciou lá na frente, quando meus caminhos encontraram da gestão. Que bacana. O vestibular que você fez é um vestibular muito difícil. Eu morei 6 anos no Nordeste, eu via como que funcionava, cursinho para vestibular, e você passou num dos vestibulares mais difíceis, né, que tem no Brasil. Então, isso é um grande feito. E quem te conhece fora do hospital, né, te acompanha,
ver o quão intelectual você é. Suas postagens no Instagram são muito profundas, os livros que você posta lendo, né? E isso veio dessa formação, né? Da referência da família. Sua irmã também é médica, então eu imagino que todos tenham tido essa mesma referência. Como que foi essa trajetória para chegar nesse vestibular tão difícil? Até para incentivar quem hoje quer fazer medicina, né? Eu acho que o vestibular, são duas visões que eu hoje tenho muito claro, né? Eu acho que o vestibular ele é consequência de dedicação, né? De comprometimento, de foco. Então, na minha vida, eu acho que eu não tive outra escolha a não ser essa. Não se estudar. Então, eu sempre fui determinado quanto a isso, como ainda acabo sendo. Mas é sempre uma formação muito técnica, né? Então, além da formação técnica, algo que você colocou, acho que se refere muito à visão holística, que acaba que participa da minha vida, porque depois, e aí eu diria que não foi nem durante a minha formação, né, como pré-vestibulando, e depois a minha formação médica e técnica, que é ir além da medicina. Acho que tem uma frase que eu gosto muito, que não sabe medicina quem só medicina sabe. Durante muito tempo eu tinha isso esboçada para mim, mas hoje eu tenho plena convicção de que o conhecimento técnico, eminentemente técnico, né, ele perfaz aí 40% de sucesso em profissional. Não que você não tenha que ser bom tecnicamente, você tem que ter excelência técnica, mas além disso, você precisa ir além. Então, a IA, que mostra muito bem isso, né? Verdade. Então, eu acho que essa formação, quanto mais ampla e liberal for a formação de um médico, melhor ele vai ser. Eu acho que esse vai ser o diferencial. Não tenha dúvida. Então, sim, isso é algo que, no meu caso, em paralelo, né, à medicina, até me adiantando aqui, eu tenho algumas paixões que acabam não se distanciando muito da medicina, que é a arte como um todo, né? A literatura, as artes plásticas, é um hobby que eu tenho, sempre tive, e que acaba que hoje me ajuda muito, não diria na gestão propriamente dita, mas na liderança. Eu acho que entender ali os conflitos humanos nas suas formas mais complexas vai além da formação técnica, seja ela em medicina, seja ela em gestão. Gestão de pessoas é algo muito difícil, né? E que faz a diferença, ainda mais num ambiente de alta complexidade e tensão como é um hospital terciário, né? E aí você formou, e aí, depois de formado, qual foi o seu caminho? Depois de formado, eu costumo dizer que eu sou um psiquiatra frustrado, porque minha irmã é médica também, fez neuropediatria, e inicialmente eu pensava em fazer psiquiatria, mas com essas idas e vindas da vida, acabou que meus caminhos eles acabaram se direcionando ali para a medicina interna, né? Quando eu me formei, a medicina intensiva ela tinha uma outra grade de formação, em que você tinha 2 anos de clínica, neurologia, infecto, cirurgia, eu não lembro qual que eram os outros pré-requisitos. Mas naquele instante havia um desenho diferente que, à época, acho que a AMIB já defendia, que era o acesso direto. Então, a AMIB tinha alguns programas que eram os PEMs, que é o Programa de Especialização em Medicina Intensiva. Isso ainda existe, hoje está consagrado, até porque a grade mudou, vinculado ao MEC. Mas, na época, era algo que eu iniciei na Paraíba, depois eu vim para Brasília para dar continuidade, e nesse íntere é que a gestão acabou aparecendo na minha vida. Você não vai lembrar, porque quem ajuda não lembra, né? O ajudado nunca esquece. Eu te conheci há muitos anos atrás, acho que você tinha acabado de chegar, estava começando no PS, ali no DAIA, né? E eu estava com a mãe de uma amiga lá, e eu liguei para o Rodrigo pedindo ajuda, e ele falou, não, o cara do PS, o Emanuel, é quem eu confio. E assim foi, né? Sua trajetória no PS ela foi marcante, ela realmente fez a diferença, fez o pronto-socorro mudar completamente, né, a performance dele. O que você trouxe para a sua gestão hoje, daquele aprendizado, porque você geriu o PS, né? Da sua gestão naquela época?
O pronto-socorro, na verdade, quando eu vi a Brasília, o Hospital DAI foi a incubadora ali, né, de muito dos nossos desafios. Foi um laboratório, sempre foi, no sentido de desenvolvimento de soluções. Então, o pronto-socorro, quando eu vim para Brasília, foi colocado para a gente o desafio de implantar a sala vermelha. Não havia sala vermelha à época no hospital e a gente começou do zero, né, para montar essa sala vermelha. Naquele momento também havia um movimento vanguardista na percepção de que não se fala em pronto-socorro, mas num contínuo do cuidado. A ideia era quebrar as paredes do hospital. Então, naquele instante, eu acho que um dos diferenciais, primeiro, que é a implementação dos processos, porque o pronto-socorro é uma célula aberta, sim, diferente da unidade de internação, que é semi-aberta, e da UTI, que é uma unidade, a princípio, controlada, uma célula fechada. Mas naquele instante, além dessa percepção da sala vermelha e do pronto-socorro como um todo, a gente implantou naquele momento o contínuo. Então, a gente também avançou para a unidade de internação. Então, a gente fez o pronto-socorro, implantou o box e, na sequência, a gente foi para a unidade de internação. Então, a gente tinha o Dr. Rodrigo Conte, que ficava na UTI, extremamente rigoroso. Quando eu vim a Brasília, é algo também que não conhecia o Rodrigo e tive que ir ali ganhando, né, a confiança de todos os meus pares, inclusive ele, que era extremamente exigente e rigoroso. E isso, para mim, é motivo de muito orgulho, que eu acho que é o salário moral, que é o reconhecimento dos nossos pares, né? Sim. Eu acho que isso é o que realmente nos motiva e que vai além de nós mesmos. Então, no pronto-socorro, sendo até mais objetivo na resposta, eu acho que foi a revisão e a implementação de processos com a adaptação de visão de um paciente como um todo. E, naquele instante, de fato, foi algo que reflete muito essa visão de transcendência, de propósito, de sentido. Foram anos em que a gente realmente entrou de cabeça lá no pronto-socorro. Você pegou uma fase Covid, que foi extremamente difícil. O Covid veio, né, até depois. O pronto-socorro lá no hospital começou 2017, 2018, 2019. Então, em 2019, na verdade, em 2020, que começou o Covid. Sim, a gente teve 3 anos ainda de folga para poder conseguir implementar. Mas o grande desafio lá foi montar a sala vermelha, o que acabou, né, dando um upgrade na complexidade. Nós iniciamos também a cardiologia, né, o atendimento cardiológico no pronto-socorro. Na sequência, veio a sala vermelha e o contínuo com a UTI. A gente fazia o delivery, entregava o paciente para a UTI e recebia no pós. Perfeito. Foi uma mudança absurda que nós percebemos, assim, claramente, né? Em que momento essa gestão começou a surgir? Em que momento você sai, né, da assistência e passa... Porque eu te conheci ali na clínica médica, fazendo round no andar. Em que momento você passa exclusivamente para a gestão? Eu sei que você não deixou de ser médico, porque recentemente você me ajudou de novo. Mas em que momento essa gestão ficou mais forte, mais presente na sua vida? Na verdade, Cláudia, como tudo assim, eu não escolhi a gestão, ela foi acontecendo, né? Eu nunca coloquei eu acho que a gestão ela deve fazer parte não da sua profissão como um todo, assim. Eu vejo muitos médicos quando se fala gestão de consultório, na verdade é gestão de vida. Hoje se fala muito em gestão de tempo, em planejamento, e com essa eu nem posso falar, até porque minha irmã é neuropediatra, ela tem mais propriedade, mas eu vejo hoje com esse boom, né, de ausência de foco, TDAH, e é algo que eu tenho conversado muito. Então, acho que quando a gente fala em gestão, gestão como um todo, né? Então, dentro da gestão executiva, que é... Porque a gestão da medicina interna, do seu consultório, até do planejamento terapêutico dos seus pacientes, você vai ter que ter. Você vai ter que falar em governança em todos os níveis do hospital. Mas a gestão executiva, ela surge para mim no contexto do Hospital DAI. Eu fui assumindo lideranças, eu assumi a liderança do pronto-socorro, depois eu assumi
da unidade de internação, depois fui assumindo ali. Mas, para mim, ela surge no momento em que um ex-diretor do hospital ele acaba tendo que assumir um novo desafio de forma abrupta. E aí, naquele instante, houve um convite, né, por parte do Dr. Dyer para assumir a direção médica do hospital. Um desafio. Um desafio. E aí a gente começou nesse contexto. Claro que eu já tinha um bom tempo, né, de casa e de preparação do ponto de vista técnico para a gestão, mas foi algo que a gente não tive muita escolha, não. E a partir daí foram grandes desafios. Existem convites que não podem ser negados, né? Não tem como. Eu diria até mais desafios, né? Eu acho que naquele momento foi algo que a gente já estava laboratoriando, incubando, algo que naturalmente surgiu como consequência da assistência, de conseguir viver o paciente em todos os seus espectros dentro de um hospital e que naturalmente isso avançou para o hospital como um todo. Sim. É uma coisa que eu percebo que você transita, né, por todos os ambientes do hospital. Você não fica preso à sua sala, né? Você está sempre presente para estar analisando o bom andamento do serviço, os processos acontecendo. Isso é uma coisa que, de longe, eu fico vendo. O Emanuel está sempre transitando. Quais os valores você considera essenciais para você conduzir as equipes, né, o serviço em saúde, para você conduzir o hospital da forma que você faz? Hoje a gente precisa falar muito de propósito, de sentido, de transcendência, que é ir além de você mesmo e além do objeto final, né, do contrato e do que quer que você faça. Para mim, compromisso, dedicação, entrega, são valores que são inegociáveis. Acho que tem coisas que não se equaliza. Essa é uma delas, e isso naturalmente veio daquela conversa inicial que a gente estava falando sobre consagração de vocação. Então, eu acho que as pessoas que eu encontrei na minha vida, tanto na Paraíba como aqui, acabou que a gente teve uma identidade, o Rodrigo é um deles, em que são pessoas abnegadas, são pessoas que se entregam de corpo, alma, espírito e coração. Então, eu acho que esse é um ponto que, para mim, é muito importante. É você ir além de você mesmo e daquilo que você se propõe a fazer e se entregar a esses objetivos. Isso hoje é algo que é difícil de explicar. Tem cabeças e cabeças, por isso que eu acho que o fit cultural, o mindset, você estar em equipes que tem um vetor e um eixo axial comum é extremamente importante. Sim. Isso é algo que sempre, né, na formação das equipes, eu tenho valorizado. Tentar encontrar esse mesmo objetivo em comum. Né? Sim. Mas isso, para mim, é algo que eu sempre coloco para todo mundo. Eu falo, olha, a gente vai entrar num projeto. Primeiro ponto, qual o sentido disso para você? Porque não pode ser só o projeto em si. Uhum. Ele é um meio. Então, qual é a visão de futuro que a gente tem? Onde é que a gente está? Onde a gente vai? Em que momento a gente se encontra? E o que é que fica disso? Né? Tanto para o objeto final, como para a gente mesmo. A gente sai daqui maior, a gente entrega, né, valor para o que é que a gente está fazendo. Quando brilha os olhos dos dois, eu acho que vai dar sentido. Isso para mim é algo que graças a Deus eu tenho encontrado pessoas maravilhosas na vida, você é uma delas. Obrigada. Mas que sempre vão além do objeto. São pessoas apaixonadas. Eu ia falar isso, que a gente falou no início, né? Tem que ter aquela paixão, tem que ter o chamado, a vocação, porque fazer por fazer nunca vai ter sentido, né? O Nelson Rodrigues falava algo que sem paixão você não chupa nem um picolé na padaria, né? Eu estava esperando uma citação como essa. Mas essa é algo que, assim, é simples, bem a cara dele, mas que é verdade. Verdade, com certeza. Ainda mais na área da gente. Você não bate, né? É difícil a gente explicar para alguém essa vida que com certeza, leva, né? Sem dúvida. Eu estou no hospital há 14 anos, vou fazer 15 anos de hospital, como a gente conversou inicialmente aqui num papo off. O Hospital Dyer ele foi pioneiro no Centro-Oeste na implementação da odontologia hospitalar, numa época que não se falava nisso, né? Era assim, como dentista, eu cheguei a escutar isso, dentista na UTI, vocês vão fazer o quê? Coroa? Prótese? As pessoas não entendiam qual era a nossa função ali, hoje isso já está
muito bem definido, já é uma especialidade. Naquela época, a gente não tinha nem a especialidade reconhecida pelo Conselho. Inclusive, nós fizemos 2 anos de especialidade ontem. Mas o atendimento naquela época, embora o hospital tenha sido referência e referenciado, inclusive, na literatura como pioneiro, e teve o seu serviço copiado por muitas equipes, hoje o CEMOI está inserido, tem equipes em 7 hospitais, entre Rio e Brasília, mas eu sempre falo que o Hospital da Aérea é a minha menina dos olhos. É aquele hospital que eu comecei, né, que me abriu as portas quando eu cheguei em Brasília, forasteira, assim como você. Quando eu cheguei em Brasília, foi o hospital que me abriu as portas. E a gente foi construindo, né, em outros, mas ele foi a grande referência. Mas era uma coisa muito pontual. Era um paciente ou outro que tinha esse serviço de forma mais efetiva, através de uma operadora ou outra que autorizava. E, com a sua gestão, a gente hoje tem um atendimento de domingo a domingo em todos os pacientes internados em terapia intensiva. Tem o dentista que faz um primeiro atendimento, uma busca ativa. Se esse paciente está ventilado, ele vai ter esse atendimento diariamente. O que te levou a aumentar esse serviço? Porque o serviço já existia. Você, né, fez uma ampliação considerável nesse serviço. E a gente vê as famílias comentando, nossa, mas como assim dentista? Que bacana. E eu já escutei, inclusive, de um geriatra que ele falou assim, eu vou trazer meus pacientes para cá. Porque, às vezes, eu não tenho condição de fazer isso num home care, pela gravidade do paciente, mas aqui eu sei que eu vou ter essa assistência. O que te levou a aumentar esse serviço? Primeiro, obrigado pelas considerações. O hospital DAE, hoje, nós conseguimos, e aí eu preciso colocar o apoio, a participação e a visão estratégica que o Dr. DAE tem, porque é um hospital que tem como presidente um médico, cirurgião e usuário do hospital, que opera no hospital, né? Ele e o Dr. Leonardo. Então, quando a gente escreveu o planejamento estratégico do hospital e focou na alta complexidade, um dos pontos nevrálgicos disso é a percepção do paciente como um todo. Então, não tinha como, por exemplo, rampar o serviço de cirurgia cardíaca se a gente não tivesse todo o contínuo do cuidado que contemplasse, né, esse paciente. Então, isso foi verdade para todas as linhas de cuidado, né? Então, como exemplo, o núcleo de doenças imunomediadas, né? Hoje a gente tem a reumatologia no hospital, que não é só a reumatologia, porque eu preciso da oftalmo, porque há repercussões das doenças imunomediadas na oftalmologia, eu preciso da gastro, eu preciso da pneumo, eu preciso... Então, essa percepção do doente como um todo, e que eu vou avançar na complexidade do paciente, eu preciso desse colchão, né, desse background, é que torna claro, eu diria até imprescindível, a percepção de que eu preciso ter toda a equipe multi, cuja odontologia é fundamental. A gente falava, inclusive, desses pós-operatórios da cirurgia cardíaca, dos pré-operatórios e do cuidado holístico como um todo, em que a odontologia participa diretamente, né? Seja no rastreio dos focos infecciosos e tudo. Então, o difícil é enxergar isso como um todo e fazer a viabilidade, né, dentro de um ambiente, de um cenário hoje que tem sido cada vez mais difícil, como também manter a sustentabilidade do sistema, que é um dos pilares da governança do hospital. Eu acho que nós conseguimos construir algumas soluções que viabilizam isso e não tenha dúvida que os desfechos, né, eles realmente hoje nos mostram que é a única visão possível. Eu diria assim, não tem como desvincular o paciente do todo. A odontologia dentro da UTI, eu sempre tento enxergá-la como um todo. Então, o espectro do paciente inteiro, desde o pré-operatório e no ambulatório, ao intraoperatório na UTI, o pré e o pós. Então, essa repercussão como um todo, ela é clara. Eu acho que só assim que a gente consegue enxergar os benefícios que nós hoje estamos escolhendo, né? Você falou da reumatologia, eu sou estomatologista, muitas doenças sistêmicas, elas primeiro se repercutem na boca. Sim. Elas fazem manifestações orais para depois repercutir sistemicamente. E recentemente a gente fez um diagnóstico de pênfigo vegetante,
Quer dizer, ninguém sabia o que era, que lesões são essas, e acabou que nós chegamos num diagnóstico bem... A cabeça e pescoço, por exemplo, nós falávamos também, né, há algum tempo, e é algo que hoje faz muito sentido para mim, porque, né, a gente está num cenário privilegiado, em que nós atendemos pacientes que têm convênio. É um mundo, né, diferente. Nós temos ambos os perfis de paciente, mas são pacientes que não têm um volume, uma densidade de doença muito alto. Então, você vai ter que surpreender o paciente realmente dentro de uma janela de oportunidade em que você tem timing de tratamento. Então, eu acho que isso é fundamental também dentro da nossa entrega de valor para o paciente. E são diferenciais, né? A gente escuta às vezes, nossa, mas já veio a psicóloga, já veio o fono, já veio o físico, um dentista agora. Então, realmente, as famílias, elas se sentem, né, protegidas, porque todas as especialidades estão ali contribuindo para aquele diagnóstico. Então, isso é fantástico. Eu sou uma apaixonada. Às vezes eu entro naquele hospital e eu esqueço que eu estou ali. Quando eu vejo, eu falo, nossa, já está esse horário, está na hora de ir embora para casa. A odonto, em vários momentos, ela acaba participando dos processos, né? E eu te confesso que eu me senti muito feliz, muito privilegiada, quando eu fui colocada nessas reuniões de lideranças para colaborar com os processos de melhoria, coisa que no passado não acontecia. Eu até brincava, dizia, gente, a odonto é sempre esquecida, ninguém chama odonto para nada. E agora eu estou colaborando, estou fazendo considerações do meu dia a dia ali, que a gente acaba observando, e eu percebo que isso vem contribuindo. Inclusive nas acreditações, né? A gente, recentemente, participamos em outro hospital de um processo de acreditação que foi, assim, super difícil de fazer, inclusive de cirurgia segura, onde o nosso processo acabou, né, sendo utilizado pela cabeça e pescoço, pela torácica, pelo bucomaxilo, porque a gente acaba contribuindo para essas melhorias assistenciais todas, né? Do seu ponto de vista de gestão, como a ampliação desse atendimento odontológico, ele pode contribuir até para outros gestores, né, que estão na dúvida se vão colocar ou não o dentista, para essa sustentabilidade do hospital, na melhoria assistencial para os pacientes? Eu tenho hoje, primeiro, essa interseção, né, entre as equipes multi dentro dessa câmara técnica que avalia, né, a entrega de valor. Quando a gente fala em valor em saúde, que hoje é um tema que está muito em voga na gestão, a gente está falando em desfecho por custo. Então, nós temos que entregar o melhor desfecho possível para o paciente com um custo razoável. Muitas vezes, o aumento de custo, ele não garante um bom desfecho. Pelo contrário, acaba que o desfecho, às vezes, não é tão favorável. Não se reduz custo a todo custo, pelo contrário. Então, quando a gente enxerga a odontologia dentro desse contexto, o número, por exemplo, de pneumonias associadas à ventilação mecânica, que é algo que vai onerar, primeiro, de forma assistencial. Você vai comprometer o desfecho de um paciente, muitas vezes, que internou por algo que não tem nada a ver com aquilo, e aí ele experimenta ali, durante a internação, uma pneumonia associada à ventilação, cujo o processo da odontologia está intrinsecamente ligado. Então, a sustentabilidade, ela vai vir, sobretudo, dessa equação, né? Então, o desfecho pelo custo, dentro da interseção dos processos, quando você tem a odonto fazendo essa profilaxia junto à CCH, ora, o tempo de internação vai diminuir, as complicações inerentes àquela internação, né, mais prolongada, elas vão ser mitigadas, o paciente, a família, vai experimentar, né, um melhor desfecho, e a sustentabilidade do sistema com um custo menor. Então, eu acho que esses cases, quando a gente começa a observar como um todo, é que se alinham bem com o que você pergunta sobre a sustentabilidade. Perfeito. E isso a gente tem vários exemplos, né? Sim, eu trabalhei uns anos atrás com um gestor lá no Rio de Janeiro, Dr. Augusto Neno, um excelente gestor também, que ele falou num congresso a seguinte frase: quem acha que a odontologia é um custo, não sabe o custo de uma PAV. E ele sempre batia nessa tecla, né? Eu prefiro ter odonto do que ter que pagar um antibiótico de alto custo, né? E aí começa a ter os problemas com as operadoras e glosas e por aí vai, né? Então, ele sempre investiu bastante na odonto.
Recentemente nós fomos num congresso de gestão em Belo Horizonte e um gestor até de uma rede grande que tem lá, ele focou muito na equipe multi, nessa ajuda assistencial até para enxugar custos, né? Para evitar as intercorrências, evitar outras condições que possam piorar a condição inicial desse paciente. Você também enxerga que a equipe multi ela colabora com isso? Seja a físio, a fono, o odonto, a psicologia. Agora a gente tem no hospital a terapia ocupacional, que são pouquíssimos hospitais que têm isso, né, que faz uma diferença, assim como assistência social. Você, como gestor, enxerga que realmente essas equipes multi colaboram para isso? Não tem dúvida, elas são fundamentais, né? Dentro da complexidade de um hospital, sobretudo de uma UTI, eu acho que o primeiro ponto a gente tem que entregar o plano terapêutico, né, completo. Amputar o plano terapêutico é algo que, quando se fala em custo-benefício, essa equação não bate, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a visão da UTI dentro de um processo multidisciplinar é a única possível. Não se fala em economia, digamos assim, mas se fala em valor. Então, a entrega de valor dentro do contexto de uma equipe multidisciplinar, ela tem um custo-benefício absurdo, né? Então, esse custo que a gente fala de subsidiar o recurso humano dentro de uma UTI, mas para entregar o plano terapêutico completo, ele é um custo que, dentro, né, dos ganhos de complexidade do paciente, ele é o menor das preocupações. Todo o nosso crescimento enquanto hospital, todo o planejamento estratégico que a gente escreveu, e isso, a gente saiu ali de 6 salas cirúrgicas para 12, nós saímos de 40 leitos para 70. Então, todas as cirurgias de grande porte, né, as cardíacas, as neurocirurgias, as cirurgias oncológicas, a hemodinâmica. Então, dentro, né, do perfil desse paciente, não tem como você conseguir, né, prestar uma assistência a ele que não seja holística, que não seja completa, que você não tenha todos esses players envolvidos, não só na prestação de serviço, mas na confecção dessa linha de cuidado. Então, eu sou entusiasta disso, porque, independente de qualquer coisa, o hospital só vai crescer assim, é impossível desvincular, e a exigência desse paciente, né, dos cirurgiões, do mercado como um todo, ele envolve a entrega de uma linha de cuidado completa. Eu acho que em 2 anos a gente conseguiu evoluir muito nisso e os ganhos foram surpreendentes nesse sentido, para todos os lados. Porque hoje é algo que eu costumo falar muito. Hoje a gente está dentro de um cenário em que você tem pelo menos 4 ou 5 players e ninguém está muito satisfeito, não. Você tem o paciente, a operadora, o hospital, o médico, o prestador / fornecedor. Então, equilibrar esse sistema, né, equilibrar esses pratos e tornar a coisa sustentável dentro da entrega de valor, que é o grande desafio, eu acho, que de quem hoje faz gestão em saúde. E a minha percepção é que a gente está tentando acertar nesse sentido e tentando equalizar esses pratos aí. Não é uma tarefa muito fácil, né? E a gente está caminhando já para o nosso final, do nosso... Nem parece que passou tanto tempo, né? Pois Foi tão... Nessa sua gestão, você falou do aumento do centro cirúrgico, do aumento dos leitos, mas durante esse tempo que você está na gestão, ainda tem muito tempo pela frente aí, mas o que você fala assim, não, isso foi algo que eu sempre sonhei em implementar e eu consegui? Sei que foram muitas coisas, é uma pergunta difícil, mas eu acho que, sobretudo, é o cuidado, né, a construção das linhas de cuidado de alta complexidade lá no hospital, cuja hoje eu conto com grandes parceiros, né, você é um deles, mas a equipe de cirurgia cardíaca, a equipe de neurocirurgia, quando eu falo equipe, eu estou falando nos cirurgiões, nos instrumentadores, nos perfusionistas, nos intensivistas. Eu me lembro muito bem quando a gente começou a reestruturar a neurocirurgia, em que, conversando com a equipe, antes de entrar no centro cirúrgico, a gente começou pela UTI. Né? Então, primeiro a gente
foi implementado dentro da UTI o neurocheck, todo o parque tecnológico, os cuidados, e depois a gente foi caminhando junto, né, a jornada do paciente para só aí entrar nas cirurgias. Resumindo como um todo, a construção, a estruturação e depois o acompanhamento, né, com os bons resultados, o reconhecimento, né, dos nossos pares, das operadoras, dos pacientes, os cases de sucesso, isso é algo que faz muito sentido para mim. Então, eu não sei especificar exatamente qual linha de cuidado, mas quando eu vejo a complexidade do hospital ter crescido, né, a gente ter realmente incorporado, né, essa alta complexidade ao hospital, isso é algo que faz muito sentido para mim. Sim, você falou da alta complexidade, o perfil do hospital mudou muito, né? De 14 anos atrás, eu sou do hospital antes da obra, antes né, da reforma, e realmente mudou muito. A gente hoje tem uma gravidade muito maior nos pacientes, mas com desfecho muito melhor, né? Então, a gente vê essa mudança bem forte lá dentro. Eu acho que toda a equipe que está lá muito antiga percebe isso, essa mudança, né, na gestão como um todo. Eu acho que assim, algo que é até bem pessoal para mim, mas dentro da minha história, eu tive dentro de casa, eu falei no meu pai, mas meu pai ele teve um AVC hemorrágico em 2006, mais ou menos próximo do momento em que eu entrei na faculdade. Durante 14 anos, até 2020, ele foi crítico crônico. Então, entre idas e vindas ao hospital, eu pude experimentar também, né, o melhor e o pior de um hospital como usuário. Isso eu estava em outro estado, em outro momento. Então, eu vim para Brasília já com essa visão também do crítico crônico. Então, havia momentos em que ele era crítico agudo, mas a homeostase mudou, sendo crítico crônico. Então, hoje, é algo que eu sempre me pergunto, né? Como usuário, eu tenho hoje um equipamento de saúde que eu esperava, é algo que para mim faz sentido, porque se fizer, ok, eu acho que vai fazer para quem usar o hospital. Então, isso dialoga um pouco com o que a gente conversava no começo da conversa, que é a questão do propósito, do sentido. Então, dentro de tudo isso que eu coloco, eu sempre tento ver, além de médico, além de gestor, né, como usuário. Até porque há compromissos morais, há compromissos, né, éticos e há desafios que eu, como médico e como um dos players ali da medicina interna, como você falou que eu sempre fui e não deixo de estar perto, é algo que é natural. Eu acho que exercer uma boa medicina, fazer uma boa entrega para todos os que utilizam do equipamento, e aí o paciente, o médico, o fornecedor, o prestador, a operadora, que é um dos nossos clientes, né, é algo que, enfim, no frigir dos ovos é o que muito me motiva. E esse seu cuidado a gente percebe porque você não saiu de nenhum grupo assistencial. Você está ali acompanhando e volta e meia você fala, você orienta, e isso é a preocupação, né, sua como médico, porque ali não é só o gestor, ali tem, né? Eu coloco o jaleco, eu estou no hospital, eu ando no hospital, eu desço, até, apesar de hoje estar na autogestão, mas há coisas ali que só o corpo a corpo, né, consegue, até do ponto de vista de motivação da equipe. Eu acho que o exemplo arrasta. Eu não seria um gestor se eu não tivesse disponível, se eu não for lá, né, e o exemplo não começar por mim, é difícil cobrar. Eu acho que é algo que eu não teria cara de fazer isso. Então, para mim é natural. Para mim é natural estar no hospital, estar próximo à equipe. Se eu tiver que cobrar alguma coisa, eu vou estar próximo para fazer, né? Então, assim, para mim é algo que é natural. Eu sempre, primeiro, não consegui. Eu não consigo também não estar próximo à operação. E segundo, eu acho que por mais que hoje a gente esteja num momento de transformação digital em que a minha tomada de decisão era toda baseada em dados, hoje a gente tem, né, BI para tudo, eu consigo ter o hospital na minha mão, do ponto de vista de
de dados estruturados, mas o corpo a corpo ele é fundamental. Então, dentro do meu dia, eu sempre separo um tempo para poder fazer a visita em loco em todos os setores. Perfeito. E agora nós vamos para a última pergunta, que seria a primeira, mas eu falei, eu vou deixar por último. Como eu te falei, né, eu te acompanho, te conheço fora do hospital e eu percebo o carinho com a sua irmã. É lindo de ver. O carinho com os seus sobrinhos, né? Você chega nas festas infantis de mão dada com os seus sobrinhos, né? Então, isso é bem forte, né? Essa coisa família, né? Isso aí a gente percebe muito. Vamos esquecer o Emanuel, os títulos do Emanuel, o cargo do Emanuel. Quem é o Emanuel? Eu acho que é uma pergunta difícil, viu? Por isso eu deixei por último. Até porque eu acho que isso é o que me move, assim. É tentar sempre entender qual o meu papel nesse mundo, né? Quem eu sou, o que eu procuro entre erros e acertos, qual a minha missão, qual é o meu papel nesse mundo aqui que eu estou. Então eu tenho uma visão muito espiritual, né, da minha vida. Eu acho que além de alimentar o corpo, eu procuro alimentar a alma, e uma das do que alimenta a minha alma, além, né, de toda a parte espiritual, religiosa. Eu sou muito católico, mas a minha família, os meus amigos, as pessoas, né, que estão próximas a mim são fundamentais. De fato, como você falou, minha irmã mora aqui no Distrito Federal, minha mãe mora na Paraíba, mas está aqui sempre. E para mim, assim, é o que me mantém de pé, estar próximo à minha família, meus grandes amigos, e esses alimentos da alma aí, que a gente não pode esquecer, que a gente né? não pode esquecer. Que fazem parte. Muito obrigada. Foi um papo super gostoso. Eu acho que é um exemplo, né, para os gestores, para as equipes de odontologia que estão desmotivadas. Não desistir, porque eu demorei tantos anos para a gente conseguir uma odontologia como a gente hoje tem no Hospital Daia, de qualidade, de referência, né, sendo copiada por outras equipes. Então, eu acho que é isso que fica. Então, eu queria te pedir para a gente finalizar, que você deixe aqui um recado para os futuros médicos. Eu hoje tenho 2 filhos fazendo medicina. O que você diria para o futuro da medicina? A gente viu agora, recentemente, aí, né, essa confusão toda do ENAMED. O que você deixaria de recado para os futuros médicos, para aqueles que ainda estão na faculdade? Olha, eu tenho um recado bem específico que eu preciso colocar, porque eu estou acompanhando essa discussão. É uma discussão que, a época da minha formação, e aí, um pouco antes, já se falava sobre a abertura de novas faculdades. Na época tinha muita discussão sobre mais médico, etc. e tal. Mas eu não tenho visto uma discussão a respeito da liderança médica. Eu não estou falando de gestores médicos, eu estou falando de liderança, até porque a liderança ela vai precisar existir dentro das equipes. Algo que a gente precisa conversar hoje com essa nova geração de médicos é muito disso, assim. O que a gente tem feito para o desenvolvimento de líderes? Há várias pesquisas hoje que mostram que a nova geração ela tem se distanciado um pouco, né, desse perfil de liderança, muito embora há verdades que precisam ser ditas, né? A liderança e a gestão, ela é como uma vela em que você acaba se consumindo para iluminar. Então não tem tanto romantismo, não tem tanto, né, glamour como a gente acha que tem, pelo contrário, mas é muito satisfatório. E eu acho que dentro desse movimento agora da medicina, você precisa ir além de você mesmo, até porque você, para poder entregar resultado, nem que seja para o seu paciente, você vai precisar liderar equipes dentro do tratamento do seu paciente. Então, eu gostaria muito de deixar como recado que a gente precisa discutir um programa de desenvolvimento de líderes nessa nova geração médica e assistencial como um todo. Então, fica aqui o meu recado de que vão além de vocês mesmos, vão além da formação técnica, vejam a formação de vocês assim como a gente discutiu o paciente. Vejam como um todo, vejam de forma holística, e a frase
que talvez seja eloquente e pedagógico para isso, é o que a gente conversava, de que 40% do sucesso de um profissional vai ser o conhecimento técnico. Então, eu gostaria de deixar essa semente aí para todo mundo, de que é preciso olhar com carinho para a liderança, porque é só assim que a gente vai mudar essa conjuntura atual. Perfeito. Gente, eu recebi hoje o Dr. Emanuel Moraes, diretor do Hospital Dair, para essa conversa super agradável, super bacana. Se você quer continuar nos acompanhando com os nossos podcasts no Pode Ser CEMOI, curte esse vídeo, compartilha para equipes de odontologia, equipes médicas, equipes de gestores e se inscreva no nosso canal, porque nós temos muito mais vindo por aí. Doutor Emanuel, muito obrigada. Obrigado, e Cláudia. um grande prazer estar com você aqui. Obrigado, Cláudia, que agradeço, desde sucesso.